E aí, pessoal, iremos agora iniciar o assunto, do nosso último bimestre. E esse assunto já foi visto, um pouco no primeiro ano, porque está relacionado aos ácidos e às bases, ou seja, são as funções inorgânicas. No próximo ano, no terceiro ano, nós iremos estudar as funções orgânicas. Então, funções inorgânicas são os ácidos, as bases, e no segundo ano temos produto iônico da água. Então, para isso eu preciso dar uma relembrada nos ácidos e nas bases. Funções químicas corresponde a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, se a substâncias possuem algumas propriedades em comum entre elas, então elas fazem parte de uma mesma função. As substâncias inorgânicas podem ser classificadas em 4 funções. Então, as funções inorgânicas que iremos estudar agora são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. São 4 funções inorgânicas. As funções orgânicas serão vistas no terceiro ano. Assim, numa reação química, todos os ácidos, por exemplo, terão comportamentos semelhantes, porque todos os ácidos fazem parte da mesma função. E as bases, e os sais e os óxidos. Então vamos para os ácidos. Nossa aula de hoje será referente aos ácidos. Os ácidos são substâncias compostas que apresentam exclusivamente o cátion, o hidrogênio H+, ligado a um ânion qualquer. Então, nas ligações químicas, nós temos a ligação iônica, onde ligação iônica formam o cátion e o ânion. O cátion é aquele átomo que perde elétron e o ânion é aquele que ganha elétron. O que perde elétron fica com o sinal positivo. Quando em um composto, uma substância forma o cátion, o elemento hidrogênio, ou seja, H+, estamos falando de um ácido. Então, toda vez que o cátion numa ligação iônica será H+, estamos falando do ácido. Esse H+ pode ser chamado também de hidrônio. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma substância que é o HCl, em meio aquoso, irá transformar-se em H+ e Cl-. Lembrando que sempre em uma substância, as primeiras letras, o primeiro elemento, fica com a carga positiva e os últimos da frente com a carga negativa. Então eu tenho um HCl, o H é a primeira letra, é o que vai perder elétron, o que vai formar o cátion. E o Cl é o que vai ganhar aquele elétron, fica negativo. Quando eu formo o H+, essa substância libera um cátion, H+, então essa substância será um ácido. H2SO4. Então eu tenho aqui em meio aquoso, formou H+, esse 2 referente a 2 átomos de hidrogênio, mas eu tenho hidrogênio, certo? Então toda substância que em meio aquoso forma o cátion H+, será um ácido. Observação: os ácidos possuem, se eles terão que ter H+, então significa que o hidrogênio será sempre no início. Então, quando eu tenho uma substância onde a letra H faz parte da primeira letra da substância, então estamos referindo-se a um ácido. Então, essa é uma matéria mais fácil do que a matéria anterior. Classificação dos ácidos. Então, os ácidos terão a classificação, primeiro, de acordo com a presença do átomo de carbono. Então, quando eu tenho carbono ou não. Se eu não tenho o átomo de carbono, é chamado ácido inorgânico. Se eu tenho a presença do carbono, será orgânico. Então, carbono ou sem carbono será com o carbono orgânico, sem o carbono inorgânico. Então, aqui tem substâncias, são consideradas inorgânicas. E eu tenho substâncias aqui que tem a letra C, orgânicos, lá no terceiro ano. Quanto à presença ou ausência de oxigênio. Então, e esse aqui é importante.
se tem oxigênio ou não tem a letra O, que é o oxigênio. Quando não tem o oxigênio, é chamado de hidrácido. O que é um hidrácido? É quando eu tenho lá na substância, né, todas as letras, ou seja, tem um H primeiro, ó, estão vendo? Toda vez tem um hidrogênio em início. Então, quando eu tenho nas substâncias não possui o átomo de oxigênio, é hidrácido. Quando possui o oxigênio, oxiácido, ou seja, a palavra ox já está falando oxigênio e ácido. Aqui a letra O em uma substância, né, que é um ácido, H2SO4, H3PO4, HClO4. Lembrando que o hidrogênio, ó, no início, lembre-se, hidrácido sem o oxigênio, oxiácido com o oxigênio, oxi de oxigênio, ácido do que nós estamos estudando. Agora, quanto ao número de elementos químicos, então dependendo da quantidade de átomos, de elementos, será classificado como binário, 2 elementos. Lembrando que eu tenho aqui 3 letras, H, C e L, mas esse L ele é minúsculo, então o Cl é só um elemento. Lembrem-se, uma letra maiúscula e uma minúscula é um elemento. Então HBr tem um H e o Br, o hidrogênio e o bromo, HF, hidrogênio e o flúor, HCl, hidrogênio e o cloro. Então são considerados binários, 2 elementos. Ternários, 3 elementos. Então eu tenho aqui o hidrogênio, eu tenho aqui o enxofre e o oxigênio, todas letras maiúsculas. HPO4, hidrogênio, fósforo, oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, substância orgânica aqui, né? Então, a quantidade de elementos nós temos agora com 4 elementos, quaternário. Eu tenho aqui 4, não é as letras, se eu for contar a letra tem 1, 2, 3, 4, 5, mas essa aqui representa só um elemento, então tem 1, 2, 3, 4, quaternário. Dependendo da quantidade de elementos, binário, ternário, quaternário. Agora, quanto ao número de hidrogênio ionizáveis, certo? Quantidade de hidrogênio presente na molécula. Vai ter só uma exceção, já eu falarei para vocês. Monoácidos é quando eu tenho só um hidrogênio ionizável. Então, no exemplo HCl, eu só tenho um hidrogênio. Então, tenha atenção. Se vier um hidrogênio, monoácido. 2 hidrogênios, diácidos. Então, olha, presta atenção. A quantidade de hidrogênio, se não tiver nenhum número, é porque só tem um. Mono, 2 números, 2H, diácido. 3 hidrogênios, triácidos. Diácido, né? 2, triácido, 3. Ok? Então, preste atenção. A quantidade de hidrogênio ionizáveis, monoácido, você irá observar só o H. 1, diácido, 2, triácido, 3. Então eu tenho aqui, ó, 3, 2 e 1. Triácido, diácido, monoácido. Tetrácido, continuando na nossa contagem, quando eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Tudo bem? Então, de acordo com o número de elementos, binário, 2 elementos, ternário, 3, quaternário, 4. De acordo com o número de hidrogênio ionizáveis, de acordo com a molécula da substância, você vai olhar, observar quantos hidrogênios possui. Se não tiver nenhum número, é 1, então é monoácido. 2 números, 2, no H, diácido. 3, triácido. 4, tetrácidos. Quanto ao grau de ionização, o grau de ionização ele vai dizer quando que um ácido é forte, quando que um ácido é fraco, moderado ou forte. São 3, né, classificação. Se ele é fraco, se ele é moderado ou se ele é um ácido forte. Quando é que ele é um ácido fraco? Então agora vai ser de acordo com a porcentagem. Então, como nós não temos muito tempo, iremos observar só a porcentagem. Não vai ter o cálculo para nós fazer, tá bom? Então eu tenho aqui aí o grau de ionização. Se ele tiver entre 0 e 5, ele é um ácido fraco. Você não tem que decorar. A 0 a 5, fraco.
de 5 a 50, ou seja, né, de 5 a 50 é moderado, e de 50 até o 100 são fortes. Então, esse maior ou igual, ou menor ou igual, quer dizer que é de 5 até 50, de 0 até 4,9, né? Porque o 5 ele já é, ó, igual, ou seja, né, já é moderado. Mas lembre-se, de 5 para baixo é fraco, 5 para cima até o 50, até o 49, será moderado. De 50 até o 100 é um ácido forte. E para me fazer esse cálculo, eu tenho que saber o número de mols que são ionizados pelo número de inicial de mols, né, no caso na questão. Mas por enquanto nós vamos observar só ali a porcentagem. 0 a 5, fraco. 5 a 50 é moderado. E forte, 50 até 100. Isso é importante, certo? Alguns exemplos do ácido fraco: ácido, né, clorídrico, ácido moderado, ácido fosfórico, um ácido forte, ácido sulfúrico, né? Então, de acordo com o grau de ionização, é a porcentagem. Agora, os hidrácidos, que são os ácidos sem o oxigênio, eu tenho os fortes, são esses três: ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodrídrico, do iodo. Isso aqui é meio esquisito de falar. Então, fortes são esses três. O moderado é só o HF, ácido fluorídrico, ok? E os demais são fracos. Então, quais são os fortes? HCl, HBr e HI. Um moderado, HF. E os demais, todos os outros ácidos, né, serão fracos. Isso, né, não se tratando de eu fazer aquele cálculo para dar a porcentagem. Os oxiácidos, eu tenho que fazer aqui uma pequena, né, uma subtração, uma diferença entre a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Então, quando tiver a letra O, vai ter um número embaixo desse O e um número embaixo do H. Então, nós iremos fazer a subtração de quem? Do último número menos o primeiro, certo? Então, isso nos elementos que têm o oxigênio, nos ácidos que têm o oxigênio. Por exemplo, se eu tenho aqui o exemplo HClO, que era fraco, né? HClO ele não é nenhum desses, também não é esse, então ele é fraco. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho aqui no oxigênio, tem nada, então tem um oxigênio e um hidrogênio. Se eu não tiver nenhum número, é porque vai dar 1 menos 1 é o que? 0. Então 0 é considerado fraco, ok? Então, se não vier nenhum número embaixo, nem do oxigênio e nem do hidrogênio, irá dar 0. Por quê? Porque tem 1 menos 1 dá 0 e será um ácido fraco. Moderado, quando esse valor der 1. Então nós temos aqui o exemplo, o ácido fosfórico, 4 embaixo do oxigênio, menos 3 embaixo do hidrogênio. Então sempre é o que está no O e no H. 4 menos 3. 4 menos 3 é quanto? 1. Ácido moderado. E o ácido forte é quando der o valor 2. 4 do oxigênio, menos 2 do hidrogênio. 4 menos 2, 2. Ácido forte. Esse ácido não está aqui porque aqui são os hidrácidos, né? Que eu botei aqui o exemplo, mas os hidrácidos não possuem o oxigênio. Então, se eu calcular no último número que está na letra O menos o número que está no H, se o valor for 0, é fraco. Se esse valor for 1, é moderado. Se for 2, é um ácido forte. Algumas características dos ácidos são: o ácido, né, ele apresenta sabor azedo. Então, todo ácido, né, terá o sabor azedo. Desidratam a matéria orgânica, ou seja, tira a água dos compostos orgânicos. Deixam incolor a solução alcoólica de fenolftaleína
Fenolftalina é um indicador de ácido e base. Se ficar incolor, sem cor, será um ácido. Neutralizam bases formando sal e água. Então, ácido e a base são umas, neutralizam-se. O ácido neutraliza a base, são o contrário, e formando sempre sal e água. Reagem com metais produzindo um gás hidrogênio. São tóxicos e corrosivos, a maioria, né? Porque se toda substância que é azeda é um ácido, então se eu chupo uma laranja, ela é azeda e não vai ser corrosiva. Só a maioria dos ácidos, depende do seu pH. Então essa, né, foi, né, o estudo dos ácidos. Relembrando, porque na próxima aula nós iremos ver as bases, depois, né, iremos produto iônico da água, pH e POH.